Olá, nesse vídeo vamos falar brevemente sobre a linha do tempo da história da humanidade e qual a associação que podemos fazer com a linha do tempo da história da arte, tanto da história geral como a história da arte, mesmo com algumas observações, alguns limites importantes que precisam ser discutidos. Lembrando que o objetivo desse material é servir de um recurso complementar para os estudos de vocês, com base no conteúdo programático previsto para o curso e também das discussões que já são apresentadas aí a partir das leituras sugeridas. Bom, primeiro precisamos fazer 3 considerações importantes. Não há um total consenso na literatura sobre esses marcadores, da variação do tempo e da história. Não só entre os historiadores, mas em diferentes pesquisadores, em diferentes regiões também, culturas. Basta a gente pensar na situação de calendários, por exemplo. Não há consenso nesse sentido. Até porque, no caso de pré-história, por exemplo, vamos observar que as evidências elas são imprecisas em algumas situações para que possamos marcar que exatamente a partir de determinado período termina um fenômeno, termina um tipo de situação, de cultura e começa aí uma nova realidade. Então, esse primeiro ponto é importante. Tanto que nos livros a gente vê com muita imprecisão, eu costumo dizer isso para os alunos do ensino médio, inclusive, que dificilmente alguém numa prova cobraria qual seria a data exata do final da pré-história. Afinal de contas, alguns livros vão falar em 3.500, outros 3.200, outros 4.000, pensando como um dos marcadores a invenção da escrita pelos sumérios, o povo que viveu onde hoje é norte do Iraque, mas a gente não tem um consenso em diferentes livros falando não só desse marcador em si, mas de uma data precisa para isso. Então, acho que o primeiro ponto a ser colocado, vocês vão perceber datas e recortes diferentes em diferentes obras. Outra situação importante é que essas variações têm que levar em conta as próprias variações também regionais e culturais. Como podemos pensar, por exemplo, com a questão comparando o Ocidente com o Oriente. O pensamento deles sobre esses conceitos, sobre divisão histórica, é razoável imaginarmos que será em determinados momentos diferente do que a gente tem aqui. Nossos marcadores são todos de fatos ocidentais. Então, esse é mais um ponto a ser considerado, a ser relembrado. Em suma, eu estou colocando que há problemas nesse tipo de marcador, nesse tipo de sequência de apresentação cronológica dos fatos, como a tal qual é colocado nos livros didáticos, por exemplo. Mas a gente não deixa de apresentar para o nosso aluno. A minha opinião sobre isso é que o aluno precisa ter acesso a essa informação, mas cabe a nós, professores, vocês aí estão no curso de formação de professores, sinalizar que há limitações quando colocamos exatamente dessa maneira, um tanto quanto normativa, da divisão da história. E um terceiro elemento, quando a gente compara a história da arte com a história da humanidade, a gente precisa lembrar que na arte, tanto em termos de nomenclatura quanto em termos de períodos, as coisas não aconteceram em total consonância com a história da humanidade. A gente vai perceber isso muito forte, principalmente quando a gente fala da Idade Moderna em diante. Por isso que aqui, por exemplo, para a história, a arte rupestre, se eventualmente aparecerem erros no texto, peço desculpas, faço uma nova revisão e vou enviar os slides em separado para vocês, para que vocês possam acessar esse material, imprimir, fazer anotações, utilizar da melhor forma. Vejam que eu estou falando aqui em arte rupestre. Muitos livros falam de arte rupestre, mas particularmente também entendo como não um erro, mas uma limitação. Até porque, quando a gente fala em rupestre, a gente fala em pintura em parede de pedra. Mas a arte ela foi para muito mais além disso quando a gente fala em arte na pré-história. A gente pode falar da produção dos objetos, das Vênus, que eram aquelas bonequinhas, como a famosa Vênus de Willendorf, encontrada na Áustria, representando o corpo da mulher, a fertilidade da mulher. Então, a gente não pode se limitar à questão da pintura. Então, dizer arte rupestre, como alguns livros colocam, também pode ser uma limitação que precisa, no mínimo, ser lembrada e levada em conta. Agora, quando eu coloco aqui para a história, obviamente ela não aconteceu num período tão curto quanto esse. Mas nesse momento, como a pré-história é muito grande, temos muito mais pré-história do que história, de fato, o recorte que eu preferencialmente achei que valeria a pena a gente pontuar para mostrar justamente as duas situações, porque na pré-história da humanidade, esse é um momento importante que falamos da transição do homem de Neandertal para o homem de Cro-Magnon, e aí é onde algumas evidências mostram que com o desenvolvimento do córtex cerebral,
o homem nessa época começa a ganhar a habilidade de fazer imagem. E aí também começa a surgir o que a gente chama de arte. Ou pelo menos, outra polêmica também, muita gente vai dizer que a arte na pré-história não pode ser chamada dessa maneira porque não tinha o sentido estético que teria hoje. Mas nesse sentido eu me dou a oportunidade de ir contra esse pensamento, uma vez que o sentido, a palavra estética vem de aéstese, sensação, percepção, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso, e no sentido mais amplo, o que eles faziam na pré-história também viviam experiência estética, ainda que uma pintura, por exemplo, fosse para um ritual. Então podemos sim considerar como arte, mas não necessariamente só rupestre, como é colocado. A gente vai ter a oportunidade de falar de cada época, de cada estilo detalhadamente, aqui é só uma revisão geral. Na antiguidade, veja bem, antiguidade e arte antiga, a gente ainda tem aqui batendo a situação, a fala, só que veja bem, arte antiga barra arte clássica. E se a gente pegar tudo que se convenciona como antiguidade, né, final da pré-história, mais ou menos nesse período, alguns livros vão falar 4.000 anos, como eu falei para vocês, principalmente nessa época, é uma transição, as evidências não são tão pontuais para a gente ter um marcador muito preciso, até a queda do Império Romano do Ocidente, aí é um marcador mais preciso, né? A gente tem a chamada Antiguidade. Mas se a gente for olhar esse período tão grande, a arte vai sofrer pelo menos duas mudanças importantes. A gente tem um período de arte antiga muito ligada à questão dos rituais, dos ritos, dos mitos, né? Por exemplo, o animismo, o zoomorfismo, tentar explicar Deus, a alma, a vida, a morte, o universo, através desses rituais em que figuras, entidades, digamos assim, religiosas, ou que lhe era conferido uma característica de maior poder, espiritualidade. Às vezes, cabeça de chacal, corpo de homem. Então, aí você lembra da figura do Anubis, né, que julgava as almas no Antigo Egito. Então, você ainda tem uma coisa mais do rudimento, né, do que se via na pré-história em termos de crença, em termos de ritos e mitos. Mas você tem uma evolução mais técnica. Você tem aí a formação de uma nova sociedade, de novas sociedades, com um trabalho organizado, pessoas vivendo, né, em novas construções, com uma nova realidade, divisão, quem manda, quem obedece, enfim. É uma sociedade mais evoluída, mas em termos de responder às grandes questões do mundo, a questão ritualística é muito forte. Ela não vai ser abandonada quando a gente chega mais ou menos quando a gente chega exatamente no século V a.C. Porque a gente está falando, especialmente na Grécia, na Idade do Ouro, né? A partir do ano de 450 depois de Cristo, a gente está falando da Idade do Ouro. Então a gente está falando do período clássico. Veja que é claro que a gente está falando do finalzinho, né, da antiguidade, que a gente tem como marcador 476, mas ainda assim a antiguidade, porém, é uma mudança muito importante. Do ponto de vista artístico, técnico, a busca da perfeição já é uma grande preocupação. E a visão, apesar dessa questão ritualística, não existir o pensamento cristão que vai acontecer um pouco depois e vai vir com muita força na era medieval, mas aqui já começa a ter uma grande valorização da figura do homem. O homem, sobre todas as coisas, força, razão e equilíbrio. Isso vai aparecer muito forte na arte, a quantidade de estátuas gregas representando homens e mulheres, o corpo perfeito, né, nessas estátuas, tanto que na figura de Zeus, o corpo de um homem jovem para mostrar força, mas a razão e o equilíbrio, pensando nos três pilares da cultura clássica, aí sim tinha que ser o rosto de um homem velho, de um senhor, né, para mostrar essa questão da sabedoria. Então isso também vai impactar na arte, e posso dizer que nós vamos perceber aqui, discutindo diferentes estilos, que dentro da antiguidade nós temos dois grandes momentos em termos de arte nesse período. Da arte antiga em si e uma que vai ser do período antigo também, mas a gente vai chamar de clássica. Os cânones clássicos, os novos valores, os valores daquele período que vão impactar em novos valores, na construção de uma nova sociedade. Basta a gente observar em termos de Grécia, por exemplo, que é um grande berço aí da civilização ocidental, a gente pensar em leis, lógica, matemática, filosofia, arte, uma infinidade de áreas de conhecimento que foram fortemente impactadas por esse pensamento do período clássico e também na sequência do período helenístico. Então, minimamente, dois grandes momentos a gente precisa separar aí na arte antiga. Na Idade Média, e a gente está falando desde a queda do Império Romano do Ocidente, a queda do Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino, tomado pelos turcos, aí a gente está falando de um período que, muito marcado pelo poder da religião, porque o cristianismo já estava
totalmente consolidado em termos de o arranjo, né, que se faz entre o pensamento cristão e o próprio Império Romano. Vai chegar ao seu auge lá por volta do século VI, né, século VII, e isso vai ser muito marcante. É só a gente lembrar, por exemplo, no século VI a figura de Justiniano, representado com auréola, assim como poderia se representar Cristo. Então a arte também vai demonstrar muito isso, esse fortalecimento da igreja, né, esse arranjo com o poder, né, romano, e como que isso vai aparecer fortemente na arte através dos mosaicos, através das igrejas, através dessas imagens que vão representar justamente esse poder dos imperadores. Isso vai aparecer muito forte em estilos como bizantino, românico, gótico. O gótico já tem uma outra, num jargão popular atual, uma outra pegada, né? O gótico vai estar fortemente ligado sim à religião, mas já começa a aparecer aí a figura do burguês financiando, juntamente com a evolução técnica, construções ainda maiores, mais imponentes, e a gente já está falando também de Baixa Idade Média, então o modelo feudal já está degringolando, e a gente já está falando da perspectiva de capitalismo, então acúmulo de dinheiro, acúmulo de bens, de riqueza. Isso também vai impactar na arte, e a busca que a gente vai fazer é justamente essa, né? Procurar correlacionar cada período histórico com o que está acontecendo na sociedade. Então, quando a gente fala em Alta Idade Média, por exemplo, não havia qualquer liberdade para o artista poder assinar suas obras, muito menos variar na representação do corpo de mulheres, por exemplo. As mulheres tinham que ser com o corpo totalmente coberto, muito diferente do que aconteceu na Antiguidade. Só podia aparecer as mãos, os pés e o rosto, mesmo assim, parcialmente coberto, e sempre com o rosto muito simplório, quase que andrógeno, porque a ideia era dar o foco à alma e não ao corpo, porque o corpo seria a morada de pecado. Então isso vai impactar fortemente na arte. A gente comparar um mosaico bizantino e comparar com uma mulher representada na Grécia, era representada na Grécia no século V, a gente percebe essa diferença de forma significativa. A gente também vai discutir um pouco sobre isso. Na Idade Moderna, a gente já está falando aqui de arte acadêmica. Veja bem, não é arte moderna. Essa confusão já virou, inclusive, tema de livro, tá? Já foi tema também de questões de vestibulares, né? Na universidade também, já vi trabalhos em alunos de universidade citando isso de forma equivocada. Quando a gente fala em Idade Moderna, é esse recorte que conhecemos desde a queda do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa. E que mesmo assim, no meu entendimento, nós temos também dois grandes momentos aí, pelo menos dois grandes momentos para discutir arte, educação, etc. Um que vai ser engendrado pelo Renascimento italiano e mais adiante o que vai ser engendrado pelo Iluminismo. Então temos dois mundos aí diferentes dentro dessa Idade Moderna. Mas ainda assim, vamos falar que agora temos quatro grandes elementos, né, peças nesse jogo que vão estar com força numa arena de, às vezes, de acordo, às vezes de disputa de poder, e isso vai aparecer na arte. A ciência, a igreja, o Estado e o povo, principalmente mais para os anos finais da Idade Moderna. Isso vai aparecer nas obras de arte, o fato do povo começar a ser retratado nas obras. Veja essa pintura aqui, Liberdade, guiando o povo, justamente um símbolo, né, da própria Revolução Francesa, ou ainda pensando no caráter técnico-científico da produção do desenho através da perspectiva, o esfumato, que é o efeito esfumaçado, o chiaro escuro, que é o claro escuro, e a composição em triângulo, remontando os valores clássicos nessa conhecidíssima obra, né, de todos nós, de Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Então a gente vai começar, aqui eu coloquei essa caravela para fazer uma alusão a essa transição, essa questão da Idade Moderna. Então a gente vai ter, por exemplo, na arte um caráter muito mais técnico, muito mais de busca da perfeição. Vocês vão perceber ao longo do nosso curso que por mais que os temas mudem em função das demandas políticas, econômicas, religiosas, etc., como por exemplo sair do Renascimento com forte corte, com forte busca dos valores clássicos, e sair para um barroco, que vai colocar o personagem no canto da tela, com muita luz sobre ele, o resto da tela bastante escura, vai ter muito mais movimento do que num quadro renascentista como Mona Lisa, e ali o contexto era, principalmente, um dos principais objetivos era o movimento contra a reforma protestante, né? E aí você vai ver um quadro com outra temática, mas os valores técnicos obtidos, eles vão permanecer.
Ou seja, essa busca da perfeição. Na pintura, por exemplo, essa pintura que beirasse a perfeição na representação da realidade. Quase cara de foto, né? Isso, nos diferentes períodos, Renascimento, Barroco, Rococó, Neoclássico, Romântico, isso não vai mudar. A gente só vai quebrar isso séculos depois, a gente já vai estar falando lá de século XIX, quando, com a invenção da fotografia, tantas outras invenções desse século, e a arte precisando se repensar, aí a gente quebra essa hegemonia da busca da perfeição. Mas essa busca da perfeição, ela também era típica da onde? Da antiga academia grega. E falar em academia, falar dessa busca da perfeição, das imagens, é só pegar a estátua de Fídias, o antigo escultor grego Fídias, e compara com a estátua Davi de Michelangelo. Parece que foram feitas na mesma época, parece que são da mesma pessoa. Então isso mostra o que é arte acadêmica. Prosseguindo, a gente tem aqui o período contemporâneo, e dentro do período contemporâneo, que seria de 1789 até a atualidade, a arte ela tem 3 divisões. Primeiro, a acadêmica continua. Após a Revolução Francesa, a arte continua acadêmica, ela tem força ainda para isso. Ela só vai mudar lá para 1870, com os impressionistas e expressionistas. Aqui tem um quadro, inclusive, um quarto Yardes, de Vincent van Gogh. Vai justamente mostrar isso. Segundo, aí sim, quando a arte acadêmica começa a perder força, a gente vai discutir melhor por quê, entra a arte moderna. Veja que quando entra a arte moderna, a gente já está falando em período contemporâneo, quase 100 anos de período contemporâneo. Perceberam isso? Essa arte moderna vai ser de 1870 a 1950, mais ou menos. Aí é muito mais a expressão, a discussão política, filosófica, tanto na arte quanto na filosofia. É só lembrar da dialética negativa da Escola de Frankfurt, na Alemanha, né, nas primeiras décadas do século XX. Então a gente está agora muito mais preocupado com a expressão, o sentimento e o posicionamento do artista do que a beleza da obra. Então a gente começa a ter aquela obra que no senso comum é obra estranha, esquisita, o que ela representa, mas ela tem muita mensagem para passar ali. E depois temos a chamada arte contemporânea, aí sim, o nome da arte volta a bater com o nome do período da história. A partir de 1950 apenas. Pop art, grafite a partir dos anos 60, que também tem uma demanda de forte expressão sobre a sociedade, né, necessidade de se expressar sobre o que acontece na sociedade e com novas linguagens e novos recursos. Aqui tem o exemplo do grafite. Por isso que esse lado, para representar um pouquinho moderno, né, a transição do acadêmico para o moderno, né, especialmente aqui falando de impressionismo e expressionismo, esse aqui é expressionista, aqui a continuidade do moderno e aqui o contemporâneo, eu termino com essa imagem de um grafite bem bacana, que não encontrei autoria, mas todas as imagens que eu utilizo, eu salvo com licença, tudo direitinho para poder mostrar para vocês. E aqui fazendo alusão da própria evolução da sociedade, né? Muita coisa aconteceu do século XIX até nossos dias, isso explica também por que a arte sofreu tantas mudanças. Se a gente olha na arte acadêmica logo no início da Idade Moderna, os estilos artísticos poderiam durar 200, 300, 400 anos. E quando a gente chega na arte moderna, você olha o fauvismo, dura 4. Então isso demonstra também como que a sociedade está muito mais rápida, né? Como que a sociedade também está muito mais individualizada e individualista. A gente sai de grandes estilos para ir para estilo de um único artista. Essas tendências todas nós vamos discutir nesse curso. Aqui foi um apanhado geral, foi uma revisão. Agradeço a atenção de vocês e espero que tenha ajudado nesse momento aí inicial para os nossos debates. Forte abraço e até o próximo vídeo.